Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto online da Paz Church de Ponta Porã. Hoje nós vamos ouvir uma palavra tremenda. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Nós teremos inclusive a comemoração da Santa Ceia do Senhor, o momento em que nós vamos rever, trazer à memória as promessas de Jesus, todas conquistadas na cruz através do seu sangue que foi derramado. Então não perca, ao final, logo após a palavra, teremos a ministração da Santa Ceia. Prepare os elementos e venha cear conosco. Ao final do culto temos o Paz Kids para as crianças, então chame as crianças para que elas também possam cultuar a Deus. E agora vamos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, começando com um período de louvor. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você e entregue a Ele a mais perfeita adoração. Vamos louvar. Vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas. Ele vive, Ele reina. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és
nosso Deus com alegria. Ele vive e reina. E Ele veio para trazer luz, cor à nossa vida. Isso é que é viver. Acorda e sei que é um só motivo. O sonho se faz real. A vida foi feita pra ti. Eu já decidi sim. Me levas a contemplar quem tu és. Sou livre em teu amor. Fui santificado por ti. Não perco mais tempo. Assim é o sol que rompe todo o céu e traz cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. 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 Estás aqui, que é o meu caminho. Eu sou completo em ti. O mundo não pode me dar a vida que tenho em ti. Assim eu sou, que rompe todo o céu e traz cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. 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 Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser. Tua presença é o meu querer. Bem mais alto, leva-me, Senhor, flutuando em seu grande amor. És a porta que livrou o meu ser. Tua presença é o meu querer. Assim eu sou, que rompe todo o céu e traz cor ao que era escuridão. Tudo se faz novo em Jesus. Isso é que é viver. 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 Eu não me canso de sentir teu abraço, seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os seus sonhos para mim. Eu correrei, não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração. Eu correrei com tudo em mim, desesperado
se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Firme estão os seus olhos, em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, todo o céu te adora. Te amo. Sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória. Tua noiva te espera, do céu te adora. A paz do Senhor a todos! Quero compartilhar com você um texto que está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Este versículo nos mostra a importância de confiarmos em Deus e nas suas promessas, pois independentemente da situação que estamos passando ou o curso em que o mundo caminha, uma coisa é certa: as promessas de Deus sobre nossas vidas vão se cumprir. Por isso quero motivá-los a manterem sua fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, pois nosso Senhor vela sobre cada palavra para que se cumpra. Sendo assim, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Você que deseja praticar este princípio, aqui na tela segue os dados bancários da conta da igreja e na descrição do vídeo, além dos dados bancários, tem o WhatsApp do tesoureiro para maiores esclarecimentos. Que o Senhor abençoe grandemente suas finanças e que as portas da provisão sejam abertas para você e sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus passos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidir, estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa.
parte da jornada é o fim. Esse é o tema da ministração de hoje. Por que eu quero falar sobre o fim? É muito comum a gente estar ministrando, pregando sobre um começo em Deus, de entregar a vida a Jesus. Tudo isso é muito, mas muito importante, porque é o início da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus, nossa caminhada espiritual. É interessante que esse tema, né, parte da jornada é o fim, nos remete a muitas coisas. É certo que nós sabemos que muitas coisas na nossa vida, elas têm um começo e um fim pré-determinado, até mesmo de uma forma um pouco curta. Por exemplo, você vai começar uma faculdade, você sabe que dali a alguns anos vai concluir aquela etapa, aquela jornada que foi estabelecida e vai dar início a uma outra, que é a questão da carreira profissional e tudo mais. Agora, uma vida com Deus é uma jornada que só vai terminar, ou só deveria terminar, no dia da sua morte ou no dia da vinda do Senhor Jesus. E é comum nós observarmos pessoas que começam muito bem na fé, estão lá ativos, todo envolvidos, empolgados, animados com as coisas de Deus e de repente, por alguma razão, começam a diminuir essa caminhada, diminuir esse entusiasmo, diminuir o seu fervor, aquela entrega a Deus e se perdem pelo caminho e vão tomando outros rumos, deixando para trás a caminhada. Por isso que esse tema ele é muito importante, porque nós, na qualidade de cristãos, na qualidade de servos de Deus, precisamos compreender que a nossa caminhada, nossa jornada espiritual, nossa jornada em Deus, ela não é por tempo determinado, não é um tempo curto, médio, é um tempo que leva a nossa vida toda. Uma vez que nós falamos assim, que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, ali é um voto, é uma aliança, é um compromisso que está sendo realizado com o próprio Deus, que deve ser levado até os últimos dias da nossa vida. Parte da jornada é o fim. O fim, ele é de extrema importância, para não pararmos no meio do caminho, no meio da trajetória, né? Então, o que significa esse terminar bem? É interessante que nos tempos que nós vivemos, a igreja moderna, muitos acabam trazendo um conceito aí de teologia da prosperidade, onde apenas aqueles que têm sucesso financeiro é que estão bem, aqueles que têm saúde plena que estão bem. E esse é o resultado, é como se fosse um termômetro de uma vida espiritual, quando na verdade nós bem sabemos que não é bem assim que são as coisas. Nós sabemos que muitos acabam se perdendo até mesmo dentro dessa questão dos recursos financeiros que tem. Não tem problema algum em nos darmos bem financeiramente, profissionalmente. O problema é quando trocamos isso pela presença de Deus. Então, ou seja, trocamos Deus por essas demais coisas. Entende? Então, terminar bem não tem nada a ver com isso. Terminar bem tem tudo a ver com uma entrega total ao Senhor. Basta nós lermos no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá no finalzinho dele, vai falar tanto sobre situações tão difíceis que homens, pessoas tão dedicadas a Deus, tão devotas a Deus, padeceram em muitos aspectos. Contudo, guardaram a fé. Então, entendemos que terminar bem não é esse sucesso relativizado dos tempos atuais dentro de uma mentalidade capitalista. Mas terminar bem
é você levar firme a sua convicção até o fim. E muitas vezes as pessoas se perdem com tantas coisas, com tantas bobeiras, com tantas coisas assim aleatórias. Às vezes por uma decepção pequena com pessoas, às vezes com uma frustração, um problema familiar, qualquer adversidade. Eu posso enumerar inúmeras coisas, vocês vão perceber que as mais adversas vão ser as justificativas de alguém ter abandonado a fé, de ter deixado a caminhada com Jesus. Agora perceba uma coisa, o apóstolo Paulo, ele terminou a sua vida, se nós formos olhar de uma maneira natural, nossa, aqui parece que foi uma derrota. Ele foi decapitado injustamente, por ordem de um imperador insano, corrupto, imoral, e nos seus últimos dias ele estava isolado, abandonado por muitos e até mesmo enfermo. No entanto, na sua última carta, que ele escreveu nessas condições, ele declara o seguinte, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não se considerava um fracassado, um derrotado, muito pelo contrário, ele se considerava um vitorioso. Ele havia terminado bem, ele havia cumprido o que o Senhor lhe havia confiado nas suas mãos. Isso para ele foi motivo de grande alegria. Tudo aquilo que ele passou de adversidade, de lutas, de situações complicadas, aquilo para ele era simplesmente parte da trajetória para que ele cumprisse todo o propósito dele. Paulo foi uma pessoa que levou a sua vida ao extremo. E por conta dele, da dedicação dele, da vida dele com Deus, ele ganhou muitas e muitas vidas para o Senhor, evangelizou, plantou igrejas, espalhou o evangelho em muitas regiões, muitos lugares. Foi uma das pessoas que foram extremamente relevantes para que a igreja fosse edificada. E isso para ele era sucesso. Não era simplesmente terminar, morrer de infarto dentro de um castelo, repleto de ouro. Para ele isso não era sucesso. Até porque o palácio ia permanecer, o ouro ia ficar, todo esse know-how aí de ser rei ia se perder. Mas o que ele estava construindo era um tesouro eterno. Ele, de fato, podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a convicção da fé. Essa convicção da fé que muitos não têm. Entregam a sua vida para Jesus, começam bem, mas no decorrer da caminhada começam a se perder no meio de tantas coisas, começam a fraquejar na fé, a deixar de se dedicar nas coisas de Deus, deixam de se conectar com Deus, e assim vão enfraquecendo, se alimentam mais das coisas do mundo do que das coisas espirituais, dão mais alimento para a carne do que para o espírito, e a consequência disso é um declínio espiritual, e isso infelizmente tem acontecido com muitos. E aí vão se perdendo pelo caminho, vão perecendo, padecendo situações que não precisavam, sem propósito. É diferente quando a gente padece por uma situação louvável, um propósito, aquilo faz parte de um propósito. Agora, perecer à toa, ninguém precisa não. Há um propósito na sua vida e ele tem que ser cumprido. Se você está passando por uma luta, uma situação, uma adversidade sem propósito nenhum,
reveja seus conceitos, busque a Deus, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor e comece a andar de uma outra maneira, de uma maneira vitoriosa. Assim como o apóstolo Paulo, ele andava de maneira vitoriosa, seja lá preso, aprisionado dentro de um calabouço, seja expulso de uma cidade, mas tudo com um propósito, e o propósito dele era implantar o reino de Deus, e isso ele fez com maestria, ele fez de uma maneira assim excepcional. Tudo que ele foi passando era parte de um propósito. Perecer por nada não agrega em nada na sua vida. Pare e reflita. Veja bem, lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, a Bíblia vai trazer uma referência muito conhecida sobre o filho perdido, tá? Ou o filho pródigo, certo? Nesse texto é muito interessante. Ali eu percebo, dentro de uma interpretação bíblica, que não está se referindo essencialmente sobre uma questão de ordem financeira, econômica e tudo mais, mas sim dentro de um contexto espiritual. Aquele jovem, ele estava na casa do pai, e na casa do pai ele vivia muito bem, ele tinha de tudo em abundância, mas em algum determinado momento ele buscou a independência. E dentro da sua independência, ele queria fazer as coisas conforme a sua maneira de agir, conforme aquilo que era o prazer dele, os desejos, a concupiscência da carne, os desejos da carne, os prazeres da carne. E então ele pegou aquilo que lhe cabia e foi curtir o mundo. Nessa trajetória, nessa caminhada, ele aproveitou por um tempo. Durante um tempo, a gente ainda vai se sentir ali seguro, firme, cheios de si, achando que nós somos autônomos e conseguimos seguir assim, sem independentes da presença de Deus. Mas chegou o momento que os recursos se esgotaram. Esses recursos, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, esses recursos não necessariamente vão ser dinheiro, mas talvez o recurso emocional já caiu. Dentro dessa caminhada que você se afastou de Deus, seu casamento já está indo para o buraco, para o ralo, sua vida com familiar já não está mais a mesma coisa, você já não consegue mais ver perspectiva, a sua vida emocional está totalmente abalada. Naquele momento, aquele homem, aquele jovem, ele se encontrava numa situação sem recurso algum. E então ele foi procurar um emprego numa fazenda e foi cuidar de porcos. E naquele momento ele olhava para aquela comida que os porcos comiam. Ele falou, puxa vida, estou com tanta fome que eu poderia até estar comendo essa comida que os porcos estão comendo. E foi aí então que caiu a ficha dele. Que ele parou para refletir e ele lembrou. Ele trouxe à memória uma situação que era na casa do pai dele, existiam os empregados, e até os empregados comiam com muita fartura, com muita abundância. Ele começou a pensar, puxa vida, eu preciso voltar lá, ainda que seja para pedir emprego para o meu pai, para eu trabalhar de empregado dele, vai ser muito mais vantajoso do que eu permanecer nessa condição. E ali ele começa um recomeço. Naquele recomeço ele tem que se humilhar, ter esse coração humilde de reconhecer que errou, de não querer chegar todo arrogante, dizendo que isso ou que aquilo, que no passado ele fez isso, que no passado ele fez aquilo e que queria esse reconhecimento. Olha, eu tenho percebido na vida de muitas pessoas que ficam aprisionadas no passado. Mas eu já fiz isso, já liderei aquilo, já ganhei tantas vidas para Jesus, fiz tal forma, já dirigi igreja, já isso, aquilo. Irmão, tudo que você já fez para Deus, a sua recompensa vai estar ali registrada.
E se em algum momento você esperou apenas um reconhecimento das pessoas, e as pessoas já deram a recompensa, o reconhecimento que você estava ali exigindo, sua recompensa já foi dada. Agora, uma vida com Deus é uma vida diária. O que nós fazemos vai ficando anotado, registrado no passado. Mas a nossa vida é de um constante presente. E o seu presente com Deus como está? Será que você busca a Deus como você buscava antes? Será que você ora como você orava antes? Será que você fala de Jesus para as pessoas como era antes? Será que a sua fé está do mesmo jeito? Está inabalável? Assim como o apóstolo Paulo, que ele levou a mensagem de Cristo e o seu propósito de vida como cristão até o fim, independente das circunstâncias. Reflita um pouco sobre as suas atitudes. Aquele jovem, ele refletiu sobre as suas atitudes e reconheceu que ele não estava bem. E foi somente por esse fato, ele reconhecer que não estava bem, que ele tinha um bom começo de caminhada, mas que no meio ele acabou se perdendo. Aí ele lembrou que existia um fim. E o fim da jornada é que é o principal. Mas a jornada dele ainda não tinha terminado. Assim como a sua ainda não terminou, você que está vendo esse vídeo. Se você está vendo é porque a sua jornada ainda não terminou. Ainda tem vida pela frente, ainda tem propósito de Deus pela frente na sua vida. E então ele retorna para a casa do pai. Chegando na casa do pai, ele que chegou com um coração humilde, falou, não, para mim só ser empregado aqui já basta. Mas o pai o recebeu como filho legítimo. E deu para ele tudo aquilo que ele tinha, que tudo era dele. Assim como todas as bênçãos da parte de Deus são para você, para a sua vida. As promessas de Deus, o propósito de Deus na sua vida não mudou. O que mudou muitas vezes foi o seu comportamento, a sua maneira de agir, de reagir diante das coisas de Deus. Entenda, parte da jornada é o fim. Que o seu fim seja excelente, maravilhoso, cumprindo todas as promessas de Deus na sua vida e o propósito da sua existência. Esse mundo é tão passageiro, essa nossa vida é tão passageira. Ora nós estamos, ora nós não estamos mais, assim como o livro de Tiago diz que nós somos como uma neblina. Ora está ali, dali um pouquinho já não existe mais. Nossa vida é muito passageira. Como é que vão lembrar de você? Será que vão lembrar de você com saudade? Vão lembrar de você como uma pessoa que foi tão relevante, tão importante na vida das pessoas, na sociedade, no meio da sua família? É isso que é importante no final. Isso que é importante no final, o legado que nós deixamos e toda aquela herança, aquele tesouro que nós edificamos diante do mundo espiritual. Isso não tem nada que pode tirar de você. E o que é que nós precisamos fazer, então, para terminar bem? Então, não importa se você foi chamado para dirigir uma grande igreja, uma igreja internacional, um ministério internacional, uma igreja, um negócio, um ministério na igreja local, não importa se for apenas influenciar as pessoas que estão ao seu redor, você deve terminar bem, sabe? Todo cristão deveria ter esse alvo em Cristo para poder terminar bem. Olha só, mais uma vez, Deus usa Paulo para nos orientar no texto que está lá em Filipenses, capítulo 3 e o versículo 12, aonde diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo, ele entendia que a sua jornada não tinha terminado, e essa é uma das coisas que precisamos entender para nós terminarmos bem, saber que ainda não chegou o fim, que tudo que você já conquistou, todas as coisas que você já realizou, as vidas que você já ganhou para Jesus, as ministrações que você já pregou, os louvores que você já cantou, as dedicações que você já fez, tudo na sua vida,
Tudo isso foi muito bom, mas entenda uma coisa, não que você já tenha alcançado o seu propósito final, mas olhe para Cristo Jesus, para você obter o resultado final. O seu alvo tem que ser Cristo, e que você possa se dedicar sempre para caminhar rumo a esse alvo. Sempre vai ter algo novo para você, um propósito de vida. Não podemos simplesmente viver só focados ali em trabalhar, vir para casa, voltar para o trabalho, final de semana ir para a igreja, uma rotina básica. Você não foi gerado simplesmente para adquirir algumas coisas e morrer. Não, e deixar para que outros venham aí até mesmo se matar por conta de herança. Não. Você foi criado para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E como eu disse, nossa vida ela é tão curta. Você não sabe o dia de amanhã. O dia que o Senhor vai te chamar, o dia que você vai deixar de existir nesse plano natural. E aí então, as coisas que são supérfluas vão ficar. Não tem como a gente levar junto conosco. Mas muito bem, eu não sei tudo que o Senhor Ele deseja para você ou para mim no final, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor, Ele vai conceder todos os recursos necessários que nós precisamos para terminar bem. É o Senhor, vem da parte de Deus, não se preocupe quanto a isso. Deus vai te fortalecer, Deus vai conceder os recursos, mas é importante nós buscarmos a Ele. Não saia da presença de Deus. Já quero ir caminhando para a finalização desta ministração. E eu quero dizer sobre um dos autores que mais estudou esse tema aí de terminar bem, que foi o Dr. Robert Clinton. Esse homem era um grande estudioso, um doutor que ele é cristão, estudava liderança e ministrou, era professor em vários seminários, e ele pesquisava profundamente biografias de líderes cristãos. E ele estudou mais de 5.000 biografias. Olha só, é muita coisa. 5.000 vidas de homens que eram líderes cristãos, pessoas que eram uma referência em algum determinado momento. E após ele verificar quantos haviam terminado bem, olha só, o que ele encontrou no seu estudo foi que 1 em cada 3 líderes, ele identificou que não terminava bem. 1 em cada 3 líderes é muita gente. 1/3 não terminava bem a vida cristã. No final acabava se desviando, acabava metendo os pés pelas mãos, acabava cometendo alguma situação que deixava a presença de Deus. Isso é muito sério. É de nós refletirmos. Isso eu estou falando sobre líderes cristãos. Imagina só todo o contexto de pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, que começam a sua vida com Deus e começam bem, desempenham bem, de repente no meio da caminhada começam a naufragar. Não permita que isso aconteça na sua vida. Mas esse estudioso ele identificou 5 características, que fazem com que os líderes terminem bem, certo? São hábitos a serem cultivados. Então, dentro desse estudo dele, identificou essas 5 características, 5 hábitos que os que terminaram bem cultivaram, e isso foi extremamente positivo para que eles terminassem bem a sua caminhada de fé, a sua dedicação, a sua vida com Deus. Muito bem, o primeiro hábito é ter uma intimidade com Cristo, incluindo repetidos momentos de renovação espiritual. Esse é um hábito que essas pessoas praticavam, os que terminaram bem, e temos que aprender com esses que terminaram bem, certo? Então, se você não tem praticado isso, comece a praticar. Ter intimidade com Cristo, incluindo repetidos momentos de renovação espiritual. Muitos momentos nós precisamos de um renovo.
Nós precisamos ali buscar a Deus intensamente, em jejum, em oração, em uma entrega, em aceitar Jesus de novo, em nos reconciliarmos, buscarmos o perdão com o Senhor. Olha só, no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17, a Bíblia fala sobre Jesus sendo a videira e nós os ramos. Entendemos em todo o contexto desse texto que o segredo é estar conectado em Jesus, recebendo dele diariamente o alimento necessário para produzir os frutos da nossa fé. Esse é o primeiro segredo. Cultive esse hábito de estar conectado em Cristo. Se em algum momento você perceber que você está aí um pouquinho frio, com pouca vontade de cultuar a Deus, de participar dos cultos, de reunir com os irmãos cristãos, que não está gostando muito de ouvir louvores, de ler a Bíblia, de orar ao Senhor, ainda que seja em pensamento, esse é um sinal de que talvez você está aí se desconectando da videira, que é Cristo Jesus. Se conecte novamente. Segundo hábito, é uma perspectiva do chamado de Deus, que ele é para toda a vida. Esse é o hábito, de ter essa perspectiva, de ter isso na sua mente, de que a vida com Deus é para a vida toda. E assim nós vimos o texto que nós já lemos, lá em Filipenses 3,12, onde Paulo falava: eu prossigo para o alvo. Esse era o alvo da vida dele. O alvo da vida de Paulo não era simplesmente fundar igrejas, era honrar o nome de Deus, fazer tudo o que ele podia enquanto houvesse vida. Terceiro hábito, uma vida disciplinada, abrindo mão de prazeres para alcançar aquilo que você prioriza na presença de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Entenda, você pode ter lazer, você pode adquirir patrimônio, você pode viajar com a sua família, curtir, ter o seu esporte preferido. Não há pecado algum nisso. O problema é quando essas coisas tomam todo o nosso tempo com Deus, aonde nós queremos simplesmente agradar a nosso desejo, a nossa vontade, simplesmente só com essas coisas, e deixamos a vida de Deus de lado, certo? Então ele diz assim: abstenha-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O que guerreia contra a sua alma? Quais são os desejos carnais? Você pode perceber que os desejos carnais nem sempre vai ser um pecado. Talvez não é você trair a sua esposa, matar alguém, mas às vezes o teu desejo carnal é simplesmente você fazer algo todos os dias que te tira da presença de Deus, que compete com uma vida com Deus. Eu não quero dar um exemplo porque são inúmeros, e você sabe o que é que tem competido com uma vida com Deus. Quarto hábito, uma vida de aprendizagem contínua, sempre buscando crescer em suas vidas e ministério. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse texto fala de um crescimento pessoal, um crescimento ministerial. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você precisa conhecer da palavra de Deus, aprender profundamente sobre ela, mas também aprender sobre a graça do Senhor, sobre a sua vida. Quanto mais você buscar crescer na graça e no conhecimento das Escrituras, com certeza esse hábito vai te ajudar muito a terminar bem. Para finalizarmos, quinto hábito, uma rede de relacionamentos
saudáveis. Isso é de extrema importância. Hebreus 3, do 12 ao 14 diz: Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim, à fé que nele depositamos desde o início. Aqui está falando sobre esse cuidado. Exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Precisamos encorajar uns aos outros, estar próximos de pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que acrescentam nas nossas vidas, que nos trazem bons conselhos, bons hábitos, que nos ajudam a crescer, a caminhar bem na presença de Deus. Esses são os que vão te ajudar nos momentos que você tiver um pouquinho mais frio, afastado e tudo mais, vão te ajudar a você se levantar. Tem amigos desses perto de você para te levantar, para te ajudar. Peça ajuda às pessoas, o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador, ao seu amigo cristão. Se aproxime dessas pessoas. Não fujam. É interessante que pessoas que começam a fraquejar na fé, uma das primeiras coisas é se afastar dos cristãos. A falta desse hábito é o que leva muitos a fraquejarem, naufragarem na fé e não terminam nada bem. Lembre-se, parte da jornada é o fim. Que o seu começo seja bom, que a sua jornada, a sua trajetória seja ótima e que o seu fim seja maravilhoso, com aquilo que Deus tem preparado para você. Se você tem se afastado da presença de Deus, eu te convido, nesse momento, a você fazer uma oração sincera, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua negligência, aquilo que você tem feito de se afastar da presença de Deus, por aquilo que você tem trocado a presença de Deus constantemente. Ore nesse momento se arrependendo. Busque do Senhor um renovo, uma transformação para a sua vida. Se for possível, aonde você estiver, se coloque em pé, se prostre de joelho, ou curve a sua cabeça em sinal de reverência. Assim como aquele jovem que tinha se afastado da casa do pai. E aí, quando caiu a ficha, ele percebeu que o melhor lugar era na casa do pai. Era a presença de Deus. E assim como você está, comece a orar. Uma oração de arrependimento, uma oração de fé. Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus, é no nome de Jesus, Pai, que eu oro apresentando a vida desta pessoa que está neste momento em oração, clamando a Ti, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que criou os céus e a terra. Meu Deus, que o Senhor possa estar abraçando novamente esta pessoa, que está reconhecendo, Senhor, que tem se afastado do Senhor por algum momento. Em nome de Jesus, renova-lhe a fé. Senhor, encha com Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, venha estar convencendo esta pessoa de seus erros, dos pecados, das coisas mínimas que o tiraram da Tua presença. Em nome de Jesus, traz restauração a esta vida. Em nome de Jesus, aviva com o Teu Espírito Santo. E aquele que nesse momento está entregando a sua vida pela primeira vez, ou segunda, enfim, aquele que está com o coração rasgado, aberto, recebendo, ouvindo o Teu chamado, estão abrindo a porta, pedindo-lhe, convidando a fazer morada na vida deles. Senhor, que o Senhor os faça nova criatura. Escreva o nome deles no livro da vida.
Senhor, apaga-lhes os pecados, Senhor, e traz uma nova história sobre esta pessoa. Em o nome de Jesus, que a tua bênção, a sua graça, venha sobre a vida destes, com renovo, com provisão, com a bênção celestial, em o nome de Jesus. Aleluia! Agora eu gostaria de chamá-los a um momento muito especial. Um momento onde nós trazemos à memória realmente aquilo que nos traz esperança, que é a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele se entregou por nós. Se hoje temos acesso a Deus, se hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus, foi porque o Senhor Jesus se entregou por nós, pagou o preço dos nossos pecados. Se hoje você tem a oportunidade de terminar bem, é porque você tem um começo em Cristo Jesus. Jesus, Ele se entregou por você. Talvez você venha passando por situações tão difíceis. E Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma das promessas de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele conquistou sobre nós, para nós, a salvação, uma vida abundante. Ele conquistou sobre nós esse refrigério na nossa alma. Jesus tem esse refrigério para lhe dar. E Ele já conquistou isso para você. Não é algo que Ele precisa fazer novamente. Precisa simplesmente você recebê-lo de todo o coração. Estar aceitando esse caminho do Senhor. Se achegando a Ele. E o momento da Santa Ceia é um momento muito propício a isso. Porque o Senhor Jesus, Ele tem dado oportunidades. E a ceia, ela nos fala sobre isso. Sobre uma oportunidade de refazermos uma aliança com o Senhor. É interessante que o Senhor Jesus, Ele chama os seus discípulos para uma refeição. No meio daquela refeição, Ele toma o pão, dá graças, dizendo que aquele pão representava o seu corpo, que seria entregue por eles. E da mesma forma Ele pega um cálice e diz: olha, esse cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que vai ser derramado por vocês. E Ele agradeceu por aquilo, porque Ele sabia que por conta daquela entrega, da sua morte, Ele traria sobre as nossas vidas, sobre a sua, sobre a minha, Ele traria a vida de Deus, o mover de Deus. E é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados eles são apagados. Pelo sangue de Jesus que nós temos a bênção da transformação, a bênção da cura, da provisão que provém de Deus. Essa vida abundante só vem em Jesus. E a palavra de Deus ela vai nos ensinar, lá em 1 Coríntios, falando que para nós participarmos da ceia é muito importante. Não fazemos isso de qualquer maneira, mas que precisamos reconhecer que o que estamos praticando, reconhecer que realmente é o corpo e o sangue de Jesus, e que precisamos fazer com um coração aberto a Deus, um coração de um verdadeiro cristão. Por isso é muito importante você analisar a sua própria vida, se arrepender, pedir perdão ao Senhor, o perdão não somente a Deus, mas talvez tenha alguém chateado com você, talvez você entristeceu alguém. Procure, se reconcilie, peça perdão. Você que estava afastado da presença de Deus, saiba que esse é o momento de renovo, de reconciliação com o Senhor. E o que Ele pede está lá na palavra de Deus. Ele diz assim: arrependam-se e participem do corpo de Cristo. Você não precisa ficar aí de castigo sem participar da ceia. O que você precisa é se arrepender. É o arrependimento que Deus espera de você. E que você venha participar desta ceia. Chame os seus familiares, as pessoas que estão aí próximas a você, para estarem participando desse momento juntos.
Se tem alguém aí do seu lado que você percebe que alguma coisa não está muito legal, peça perdão a essa pessoa. Simplesmente vire-se a ela, sorrindo e fale assim: olha, eu reconheço que estou errado, me perdoe. Perdão é bênção, não é para o outro. Perdão é bênção para você. Para você. Pedir perdão, se desculpar, isso é algo assim maravilhoso da presença de Deus. E para participarmos da ceia de uma maneira assim consciente, de uma maneira santa, temos que ter o coração limpo. É só isso que Deus pede de você. Certo? Então aí prepare os elementos, o pão, o suco de uva, ou aquilo que você tem preparado como um elemento, e vamos dar graça. Primeiramente, vamos orar pelo corpo de Cristo, representado pelo pão. Senhor, aqui está este elemento, Senhor, que simboliza o teu corpo. Senhor, nós damos graças, porque o Senhor se entregou como ovelha muda, Senhor, como um sacrifício vivo, Senhor, para os nossos pecados serem perdoados. Nós te louvamos e te damos graças, Senhor. Te recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluias. Agora, da mesma maneira como o Senhor orou pelo pão, simbolizando o seu corpo, Ele também orou pelo cálice, o cálice da nova aliança, derramado no seu sangue. Vamos dar graça. Pegue aí esse elemento, vamos consagrar o Senhor. Paizinho, nós consagramos este elemento, o cálice da nova aliança no teu sangue. Teu sangue que foi derramado para perdão de pecados. Senhor, eu oro para que quando os teus filhos estiverem aí celebrando, participando, ingerindo, Senhor, o teu sangue, este cálice, que os pecados venham ser limpos, que esta pessoa venha ser purificada, que venha ser transformada pelo teu poder. Senhor, nós te louvamos, porque pelo teu sangue, hoje nós estamos aqui com vida e vida em abundância. E assim nós tomamos posse, Deus, de todas as bênçãos que o Senhor concedeu a nós na cruz do Calvário. Senhor, e nessa celebração da ceia, nós participando, ingerindo assim estes elementos, nós recebemos o Senhor, ali renovamos a nossa aliança, te recebemos como Senhor e Salvador. Recebemos a bênção da salvação, da vida abundante e o refrigério para as nossas almas, sabendo que o Senhor vai nos conceder todos os recursos necessários para terminarmos bem. Celebre a vida em Cristo Jesus. Bem-vindos ao Paz Kids Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Vamos falar a nossa frase de hoje? Eu vivo a intimidade e a abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos as nossas vidas para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente, falem comigo. Eu faço parte da família de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou perdoado de todo pecado. Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou sempre alegre. Oi, gente! E digam agora bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais. Então, vamos falar de novo a nossa frase de hoje. Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Vamos falar de novo?
Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Que demais! Hoje vamos falar de como Jesus nos perdoa de todo pecado. E Ele nos ajuda quando somos tentados pelo diabo. Ele entende muito bem o que é sofrer. Ele foi tentado em todas as áreas e nós também somos tentados. E a boa notícia é que Ele nunca caiu. Jesus foi tentado pelo diabo, mas para fazer o quê? Foram várias tentações. Mas uma foi que como Jesus tinha jejuado por 40 dias, ele estava com muita fome. Então o diabo tentou fazer ele quebrar o jejum antes do tempo. E como que ele venceu essa tentação? Ele venceu declarando um versículo da Bíblia, como sempre. Lembre que a palavra de Deus é a espada que derrota qualquer ataque ou tentação do inimigo. Que demais! Jesus sofreu outras tentações também. Vamos conferir? O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Ele não comeu nada durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, Jesus sentiu muita fome. Sabendo que ele estava com fome, Satanás o tentou. Ele apontou para umas pedras e disse: "Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães." Jesus respondeu a Satanás usando a palavra de Deus. "Não é só de pão que vive o homem," ele disse, "mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Depois, Satanás levou Jesus ao topo do templo. "Se você é o Filho de Deus, se jogue. A Bíblia não diz que os anjos de Deus virão te salvar?" Jesus usou a palavra de Deus para dar a segunda resposta. "Não ponha à prova o Senhor teu Deus," disse ele, citando a Bíblia de novo. E finalmente, Satanás levou Jesus a uma montanha. De lá, mostrou todos os reinos e riquezas do mundo. "Tudo isso te darei," disse ele, "se de joelhos você me adorar." "Vai embora, Satanás," ordenou Jesus. E mais uma vez ele usou a palavra de Deus. "Porque está escrito: adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele." Assim que Jesus disse isso, Satanás foi embora. Anjos vieram e cuidaram de Jesus. Jesus enfrentou a tentação e não pecou, nem sequer uma vez. Que demais como Jesus venceu todas as tentações do diabo! Sim, ele foi tentado do mesmo jeito que nós somos tentados no nosso dia a dia. Mas ele nunca caiu. Que demais, né? Jesus nunca pecou porque ele sabia que o pecado separa o homem do Pai. E o pecado destrói a intimidade com Deus. Por isso que ele sofreu tanto quando ele morreu na cruz. Você lembra que ele gritou: meu Deus, por que me desamparaste?" Foi a primeira vez na eternidade que a comunhão entre Deus Pai e Deus Filho foi quebrado. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Ai, como o pecado é horrível! Eu nunca quero mais pecar. Eu também não, Abraão. Por isso que temos que odiar e fugir do pecado. A nossa intimidade com o Espírito Santo é o nosso maior tesouro. E não vamos deixar nenhum pecado destruir esse tesouro. Ainda bem que Jesus nos ajuda a não pecar, né? Ele sofreu todas as tentações que nós sofremos e por isso entende a nossa dor. Uau, será que o Lumi sabe que o pecado é tão perigoso? Vamos ver se o Lumi consegue vencer tentação de desobedecer a mãe dele. Claudete, o que está fazendo? Olá, estou fazendo uma poça de lama. Ei, cuidado! Você quase sujou minha gravata. Desculpe, Lumi. É que esta lama está tão divertida. Eu também gosto de brincar na lama. Oi, Lumi. Oi, Claudete. O que é isso? Estou só me divertindo nessa poça de lama. E eu gosto muito de brincar na lama também. Mas ele está usando uma gravata nova. Sim, minha mãe me disse que eu não posso tirar, para não deixar sujá-la.
Terei sérios problemas se ela ficar suja. Amigos, Lume deve dizer sim ou não para brincar na lama. Cinti, nossos amigos disseram que eu devo dizer não. Mas sabe, eu ainda quero muito brincar na poça de lama. Jesus sabe que é difícil dizer não ao pecado, mas ele sempre fez a escolha certa. Será que ele vai me ajudar a fazer a escolha certa também? Claro! Jesus quer que você faça como ele, dizendo não ao pecado. Tudo bem, vou orar então. Deus, me ajude a viver como Jesus e dizer não ao pecado. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Lume, o que você dirá para Claudete? Eu vou dizer não, porque eu quero obedecer minha mãe. Claudete! Ui! Obrigado por me convidar. Mas se eu desobedecer minha mãe, isso é pecado. Eu digo não ao pecado. E deixo a minha gravata limpa. Tudo bem, Lume. Quem sabe na próxima, quando você estiver sem gravata. Sim! Na próxima, vamos fazer a maior poça de lama juntos. Deixo minha gravata limpa. Deixo minha gravata muito limpa. Posso obedecer minha mãe. Uau, que top! Que o Lume obedeceu a mãe dele e não brincou na lama. Sim, a gravatinha dele não ficou suja e é tão bonitinha. Sabe, Jesus morreu na cruz e sofreu aquela horrível separação do Pai para que nós pudéssemos nunca passar por isso. Nunca perder esse tesouro que é a intimidade com Deus. Como Jesus já pagou pelos nossos pecados, a porta para Deus está super aberta para nós. Sim, que demais, né? E se nós pecamos, podemos pedir perdão de Deus e Ele está super pronto para nos perdoar. Isso nos leva ao nosso versículo de hoje. Vamos decorar juntos? Repitam comigo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos cantar o nosso versículo com o Joaquim e a Gizinha. Bom dia, crianças, vem cantar com a Gizinha. Hoje a Gizinha vai cantar. Eu vou cantar, mas só um pouquinho. Agora é a vez dela. Vai lá, Gizinha, hey! Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo pra perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu fui no meu mercado e fui comprar uma Bíblia, porque a Bíblia é muito bom e tem versículo. Tem versículo, como por exemplo, João 1:9. É um versículo muito bom, por isso que eu coloquei nessa canção. Na verdade, não foi eu, foi a Gizinha que fez essa canção, mas eu falei isso só pra rimar. Tchau. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo pra perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Uau, que versículo top, top, top! Sim, Deus me perdoa se eu peco e eu passo sempre ter o tesouro da intimidade com o Papai do Céu. Isso é maravilhoso! Isso é fantástico demais. Sabe, o pecado não só separa as pessoas de Deus, mas ele pesa muito.
e deixa as pessoas cansadas e sobrecarregadas. Por isso que Jesus disse no livro de Mateus que é para todos os cansados e sobrecarregados virem a Ele, que Jesus os aliviará desse peso tão grande. A nossa avó, a pastora Cristina, que é minha xará, compôs uma música direto desta passagem da Bíblia, onde Jesus convida os que estão cansados e sobrecarregados a virem a Ele. Jesus, Ele quer tirar o jugo pesado do pecado e dar um novo jugo leve, um jugo lindo de paz, alegria e amor. Vamos cantar? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Que demais! Como é bom descansar nos braços do nosso Papai do Céu. Como é bom saber que os nossos pecados estão perdoados e nem existem mais. E que Deus nos ama e quer sempre estar perto de nós. Que tesouro tremendo isso é! Uau! Achei lindo que Jesus está nos convidando a aprender com Ele. Eu também quero aprender muito com Ele. Eu também. Ele já está nos ensinando a sermos como Ele, mansos e humildes de coração. Eu achei tão lindo que Ele é manso e humilde de coração. Pois é, por isso que achamos descanso nele. Sim, e desse tesouro que é a intimidade com o Papai do Céu vem a vida que Ele nos dá. Uma vida abundante, repleta de amor, alegria, paz e muito mais. Que Deus fantástico que temos! Uau! É verdade! O nosso Deus é demais! Que tesouro Ele é para nós! Ele nos ama, nos perdoa, nos faz descansar nele e nos faz viver a vida em abundância que Ele preparou para nós. Que demais! Então, vamos falar agora a nossa confissão de fé juntos? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Mais uma vez? Eu vivo em intimidade e abundância em Deus, porque Ele me perdoou de todo pecado. Uhul! Vamos agora orar e agradecer a Deus que Ele nos perdoou de todo o pecado e Ele nos dá amor, alegria, paz, descanso e muito mais na vida abundante que Ele comprou para nós com seu precioso sangue lá na cruz. Vamos orar? Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado que o Senhor nos perdoou de todos os nossos pecados. Obrigado pela intimidade que nós temos com Teu Espírito Santo, que é o tesouro maior neste mundo. Te agradecemos pelo Teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém! Uhul! Gente, agora a Gizinha vai falar um pouco sobre o nosso momento de louvor. Bom dia, crianças! Hoje vamos louvar a Deus porque é muito bom louvar a Deus. A Bíblia diz em Salmos 92:1: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Louvar é algo muito bom. Então vamos ficar de pé e louvar a Deus. É bom demais fazer isso. Uhul! Abba, Pai, eu sou Teu para sempre. Eu sou Teu. Abba, Pai, eu sou Teu. Sou filho de Deus.
faz tão bem, deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Abba, Pai, eu sou teu, para sempre eu sou teu. Abba, Pai, eu sou teu, sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem, me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Você sempre me faz tão bem, me deu motivo pra sorrir. Com você eu vou além, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sou filho de Deus. Uau! Que maravilhoso poder sempre adorar a Deus de todo o coração. Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os seus pecados e ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter esse tesouro, que é a intimidade com o Espírito Santo. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro é que Deus nos ama. Ele nos criou e quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Mas, aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso nos distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repita comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor me ama, que o Senhor enviou o seu único Filho Jesus para morrer por mim e me perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém! Se essa foi a primeira vez que você orou para entregar sua vida a Jesus, então seja bem-vindo à família de Deus! Uhul! Você agora também tem o tesouro que a gente está falando, a intimidade com o Espírito Santo! Uhul! Fale isso também para sua mãe, o seu pai, para eles poderem orar com você e te ajudar a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém! Olha só, já está na hora de ir, que pena! Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, tá bom? Tchauzinho, amamos vocês! Uhul!